Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 8. Da percepção ao conhecimento. Toda cura é liberação do passado. É por isso que o Espírito Santo é o único que cura. Ele ensina que o passado não existe, um fato que pertence à esfera do conhecimento e, portanto, ninguém no mundo pode conhecer. De fato, seria impossível estar no mundo com esse conhecimento, pois a mente que conhece isso, inequivocadamente, também tem o conhecimento de que habita na eternidade e não usa qualquer percepção. Ele trouxe aqui que a mente que conhece já tem o conhecimento verdadeiro da realidade pura, do que é Deus, do que somos cada um de nós. Essa mente que tem todo esse conhecimento, ela já habita na eternidade e não usa nenhum tipo de percepção, não acredita mais em ilusões. E foi o que ele quis dizer, que para essa mente seria impossível estar no mundo com esse conhecimento. O mundo aqui visto como um mundo de ilusões, um mundo de percepções, porque, em suma, essa mente já estaria enxergando a verdadeira e absoluta realidade, livre de qualquer dominação a partir do ego. Portanto, ela não leva em consideração onde está essa mente que já tem o conhecimento verdadeiro. Porque o conceito de onde, a palavra onde está entre aspas, nada significa para ela. Tem o conhecimento de que está em toda parte, assim como de que tudo possui e para sempre. Então a gente volta àquele entendimento anterior de que foi falado em Um Curso em Milagres, que essa mente que já se conectou, que já despertou, ela sabe, ela tem certeza de que já tem tudo e de que já é tudo. Por isso, esse entendimento de onde, de localidade, já não importa mais para essa mente que despertou, porque ela já vive na eternidade, nesse estado de consciência, de plenitude, que desvinculou o passado e o futuro e vive no presente, no momento chamado agora. A diferença muito real existente entre percepção e conhecimento fica bastante evidente se você considerar isto. Não há nada de parcial a respeito do conhecimento. Então, o conhecimento só pode ser total. E não assim, eu já entendo o que é Deus, ou então já entendo o que eu sou, o que eu vim fazer aqui, mas ainda está apegado a ilusões, está apegado a mágoas, a culpas, tem muitos medos, ou então está muito apegado ao passado. Então, o conhecimento verdadeiro não pode ser parcial. Cada aspecto é total e, portanto, nenhum aspecto é separado. Você é um aspecto do conhecimento, estando na mente de Deus que te conhece. Então, nós todos já estamos permeados por essa mente, por essa grande consciência chamada Deus. Nós somos um aspecto do próprio Deus. Tem algumas linhas de pensamento que diz que nós somos pensamentos na mente de Deus, porque se Deus é tudo, está em tudo, nós somos pensados por Ele também. E é aí que entra a aceitação total e plena de tudo que acontece. Porque senão a gente está negando a Deus, porque nega algum aspecto dessa criação e inconscientemente é o mesmo que negar a Deus. Todo conhecimento tem que ser seu, pois todo conhecimento está em você. A percepção, no seu mais alto grau, nunca é completa. Mesmo a percepção do Espírito Santo, tão perfeita quanto a percepção pode ser, é sem significado no céu. A percepção pode alcançar todos os lugares sob a orientação do Espírito Santo, pois a visão de Cristo contempla todas as coisas na luz. No entanto, nenhuma percepção, por mais santa que seja, durará para sempre. E ele diz isso porque a percepção realmente não pode durar. Por mais elevada que ela já tenha se tornado, o importante mesmo é o conhecimento pleno. O conhecimento traz certeza.
A percepção a gente ainda fica meio assim, mas o conhecimento é certeza daquilo que somos, daquilo que é Deus, daquilo que é o mundo, de qual o nosso papel aqui, de qual o propósito das coisas, qual o propósito das situações. Tudo isso tem que estar baseado no conhecimento. Assim sendo, a percepção perfeita tem muitos elementos em comum com o conhecimento, tornando possível sua transferência para ele. Então, na medida em que nós vamos avançando no nosso processo evolutivo, a percepção vai sendo purificada, vai sendo aperfeiçoada, de forma a chegar um momento em que estará perfeita, e assim é onde ocorre a transferência para o conhecimento. No entanto, o último passo tem que ser dado por Deus, porque o último passo na sua redenção, que parece estar no futuro, foi realizado por Deus na sua criação. Então, a nossa salvação, ela já foi realizada por Deus quando ele nos criou. Olha que lindo! A separação não o interrompeu. A criação não pode ser interrompida. A separação é meramente uma formulação falha da realidade sem nenhum efeito. É como se fosse, a separação é como se fosse uma lacuna, uma brecha, uma falha no tempo que nos tirou desse verdadeiro conhecimento. O milagre, sem nenhuma função no céu, é necessário aqui. Aspectos da realidade ainda podem ser vistos, e eles substituirão os aspectos da irrealidade. Retomando essa frase de uma outra forma, está dizendo que alguns vislumbres da realidade ainda podem ser vistos, e os milagres substituirão os aspectos da irrealidade, que são as ilusões. Aspectos da realidade podem ser vistos em todas as coisas e em todos os lugares. Entretanto, só Deus pode reuni-los todos, coroando-os como um só, com a dádiva final da eternidade. À margem do Pai e do Filho, o Espírito Santo não tem função. Isto é, separado do Pai e do Filho, o Espírito Santo não tem qualquer função. Ele não está separado de nenhum dos dois, estando na mente de ambos e conhecendo que a mente aqui com letra maiúscula, é uma só. Então, por isso que quando a gente fala em Deus, em consciência divina, consciência crística, Espírito Santo, estamos falando de um único aspecto da realidade verdadeira. O Espírito Santo é um pensamento de Deus e Deus o deu a você, porque ele não tem pensamentos que não compartilhe. O próprio Deus não tem pensamentos que ele não compartilhe conosco. A mensagem do Espírito Santo fala de intemporalidade no tempo, e é por isso que a visão de Cristo olha para tudo com amor. Olha que lindo! Então está falando aqui que a visão de Cristo olha para todas as coisas, para todas as situações, para todas as pessoas com amor. Por isso que entra nesse aspecto da intemporalidade, que é o momento presente, que é o agora. Já que a única possibilidade de acessar a intemporalidade é no momento presente. No entanto, mesmo a visão de Cristo não é a sua realidade. Os aspectos dourados da realidade que saltam à luz sob o olhar amoroso de Cristo são vislumbres parciais do céu que está além. Esse é o milagre da criação. 2 pontos. Que ela é una para sempre. Eu vou repetir, o milagre da criação está contido aqui nessa frase, que ela é una para sempre. Ela é uma só realidade. Portanto, não existe absolutamente nada que está separado. Todo milagre que oferece ao Filho de Deus não é senão a verdadeira percepção de um aspecto do todo. Embora cada aspecto seja o todo, não pode conhecer isso enquanto você não conseguir ver que cada aspecto é o mesmo, percebido à mesma luz e, portanto, um só.
Que lindo, né? Ele trouxe aqui que o milagre ele ocorre quando a gente reconhece a verdade e a realidade em apenas um aspecto da criação. E quanto mais a gente amplia esse reconhecimento, mais milagres vão ocorrendo na nossa vida, até que a gente literalmente comece a acordar para a verdade. E esses milagres são a confirmação também de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos honrando a criação de Deus. Dessa forma, todo aquele que é visto sem o passado te traz para mais perto do fim dos tempos, trazendo à escuridão uma forma de ver que está curada e que é capaz de curar, fazendo com que o mundo possa ver, pois é preciso que a luz venha ao mundo escuro para fazer com que a visão de Cristo seja possível, mesmo aqui. Ajuda a Cristo a dar a dádiva dele de luz a todos aqueles que pensam que vagam nas trevas e permite que ele, ou seja, permite que o próprio Cristo os reúna em sua visão serena, fazendo com que sejam um. Nesse entendimento, está reforçando o quanto é importante olhar para os outros sem enxergar o passado, sem enxergar os erros, sem enxergar os problemas, sem enxergar as limitações do outro, e sim olhando para a luz que habita cada um dos seres humanos que a gente encontrar. É enxergar o Cristo em todos. E continua aqui, ó. Eles todos são o mesmo, todos belos e iguais em sua santidade. E ele os oferecerá ao seu Pai, assim como eles foram oferecidos a ele. Eu vou retomar essa frase de uma outra forma. E ele, que no caso aqui é o Cristo, oferecerá todos os filhos de Deus ao Pai, ao Criador, da mesma forma que o próprio Deus ofereceu cada filho dele ao próprio Cristo. Existe um só milagre, assim como existe uma só realidade, e cada milagre que faz contém todos os milagres, assim como cada aspecto da realidade que você vê se une em quietude à realidade única de Deus. O único milagre que jamais existiu é o Santíssimo Filho de Deus, criado na única realidade que é o seu Pai. A visão de Cristo é a sua dádiva a você. O que ele é a dádiva de seu Pai a ele. Fica contente com a cura, pois a dádiva de Cristo você pode conceder e a dádiva do seu Pai não pode perder. Então, a dádiva de Cristo, que é a cura, nós podemos conceder, ou seja, podemos dar, estender a outros. E a dádiva de Deus a gente não pode perder, porque na medida em que a gente estende, nós estamos também recebendo. Oferece a dádiva de Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares, pois os milagres oferecidos ao Filho de Deus, através do Espírito Santo, te sintonizam com a realidade. O Espírito Santo conhece a sua parte na redenção e conhece aqueles que estão te buscando e onde você pode achá-los. O conhecimento está muito além da sua concernência individual, ou seja, o conhecimento está muito além do nosso próprio interesse individual, pessoal. Você, que é parte do conhecimento, é todo ele e só precisa reconhecer que ele é do Pai e não seu. O seu papel na redenção te conduz a ele, por restabelecer a sua unicidade em sua mente. O que ele trouxe aqui é que a gente precisa reconhecer que todo esse conhecimento vem de Deus para nós. Nós somos um canal desse conhecimento aqui, e não nosso próprio conhecimento. Então, pede que a gente saia do egoísmo, da vaidade, do orgulho de achar que esse conhecimento elevado vem de nós. E na frase seguinte, ele disse que o nosso papel na redenção, ou seja, na salvação, nos leva a ter esse conhecimento, a acessar esse conhecimento, porque restabelece a unicidade na nossa própria mente. Quando tiver visto os teus irmãos como você mesmo, estará liberado para o conhecimento, tendo aprendido a se libertar através daquele que conhece a liberdade, através da voz do Espírito Santo.
Une-se a mim sob a bandeira santa do conhecimento do Espírito Santo, e na medida em que crescemos em força, o poder do Filho de Deus se moverá em nós e não deixaremos ninguém intocado e ninguém sozinho. Vamos todos juntos. É um eterno compartilhar, é um eterno estender. E, de repente, o tempo terá terminado e todos nós nos uniremos na eternidade de Deus, o Pai. A luz santa que viu fora de você em todo o milagre que ofereceu aos teus irmãos retornará a você. E conhecendo que a luz está em você, as suas criações lá estarão contigo, assim como você está no seu Pai. Assim como os milagres nesse mundo te unem aos teus irmãos, também assim as tuas próprias criações estabelecem a sua paternidade no céu. Você é a testemunha da paternidade de Deus, e Ele te deu o poder de criar as testemunhas da tua própria paternidade, que é como a dele. Nega um irmão aqui e terá negado as testemunhas da sua paternidade no céu. O milagre que Deus criou é perfeito, assim como são os milagres que você estabeleceu em nome dele. Eles não necessitam de cura, e nem você, quando os aceita. Entretanto, nesse mundo, a sua perfeição não é testemunhada. O que ele está trazendo é que nós somos seres de luz, a nossa própria luz não é testemunhada, porque como a gente também não acredita nela, a gente não tem pessoas, não tem situações que confirmem a nossa própria luz. Por isso que a gente tem que caminhar na vida evoluindo, apesar de não esperando o reconhecimento daquilo que a gente está fazendo, não esperando aplausos, não esperando ser valorizado pelas nossas boas ações. Senão, a gente está esperando um pagamento, entre aspas, né? Ele trouxe que a nossa perfeição nesse mundo não é testemunhada. E continua aqui, ó. Deus a conhece, mas você não. E assim, não compartilha o seu testemunho da sua perfeição. E porque a gente não conhece, não reconhece, a gente não compartilha também o testemunho de Deus sobre a nossa própria perfeição. E nem dá testemunho dele, pois para que a realidade seja testemunhada, o testemunho tem que ser uno. Olha só o quanto isso é profundo. Ele diz que por nós não compartilharmos a nossa própria luz, a nossa própria perfeição, a gente também não compartilha, não aceita isso como testemunho de Deus sobre a nossa perfeição, e também não damos testemunho da existência de Deus. Porque se realmente eu estou compartilhando o meu pior aqui, o meu lado humano baseado no ego, eu não estou testemunhando, dando testemunho da existência do próprio Deus, que seria testemunhado a partir das nossas melhores e mais elevadas ações. Deus espera pelo seu testemunho do seu Filho e dele próprio, do Cristo em nós e do próprio Deus. Os milagres que você faz na terra são erguidos para o céu e para ele. Eles testemunham aquilo que você não conhece, e à medida que alcançam a porta do céu, Deus a abrirá, pois jamais ele deixaria seu próprio Filho amado do lado de fora e além de si mesmo. É muito bonito, né? Fim da leitura do livro-texto.